Ricardo Eletron. Bom dia, galera de casa. Vocês não vão me responder? Gente, penúltima aula do primeiro módulo, tá? Que é sobre soluções. Na verdade, nós chamamos essa aula de soluções de um jeito um pouquinho errado. Mas não que isso vai, nossa, mudar muita coisa. Mas é porque o nome correto seria dispersões. É porque soluções, ele é um dos caras que está dentro das dispersões. Soluções também porque a gente vai estudar muitos casos de soluções, né? A gente está o tempo todo falando de soluções, a gente lidar com soluções, então por isso que é soluções. Na verdade, a aula é sobre dispersões. Então, o que são dispersões? A gente tem que entender que nada na natureza é praticamente puro. Então, a maioria das coisas são misturadas, né? Muitas misturas. E por isso, essas misturas nós chamamos de dispersões. Nós temos duas características das dispersões, que é o dispersante, também chamado de dispergente, e o disperso. Qual é a diferença deles? É que o dispersante ele está em maior quantidade. E o disperso está em menor quantidade. Tá? Por isso. E aí, dentro das dispersões, nós temos três tipos, que são as suspensões, soluções e coloides, também chamados de suspensões coloidais. Aí, o que são as suspensões? Suspensões nós temos como, por exemplo, a nuvem. Por que ela se comporta dessa maneira? A gente olhando lá fora, a gente está vendo pouquíssimas nuvens, né? Como que elas conseguem ficar assim desse jeito, né? Porque elas estão suspensas na atmosfera. Então elas estão em algum determinado ponto da atmosfera. Por isso que elas estão suspensas. São chamadas de suspensões. Soluções. Exemplo de soluções. Nós temos o sal e a água, né? Então voltando aqui. Como a gente pode aplicar esse dispersante, dispergente ou disperso? Nuvens, por exemplo. Ele é o dispersante ou ele é o disperso? Disperso porque ele está em menor quantidade. Se você for comparar a nuvem em relação à atmosfera, ele é a menor parte. Entenderam? Soluções. Nós temos a água e o sal, né? Caso clássico. Aí, a gente vai entrar mais ou menos em soluções, né? Ele vai ter outras características, mas se a gente for tratar desses caras aqui, sal seria o quê? Dispersante ou disperso? Disperso porque está em menor quantidade. E a água é o dispersante ou dispergente. E aí o coloides. Nós também temos coloides, né? Maionese, o pôr do sol, isso aqui é interessante falar. Por que a gente vê assim no final da tarde, né? Aquele pôr do sol e está alaranjado. Aquilo dali não é natural. Aquilo dali é uma mistura muito grande. Uma mistura muito grande de fumaça, de poeira, de forma que a gente pode chamar de aquela aura laranja, muito forte. Aquilo dali é uma mistura pesada de gases, de partículas, e que a gente dá a entender que o pôr do sol está muito mais bonito. Só que não é muito bonito, não. E dali é uma consequência de uma poluição muito grande. Bom, aí vamos agora entrar nas características das dispersões, né? Nós temos as suspensões, dispersões coloidais e soluções. O que nós podemos falar em tamanho de partículas? O tamanho de partículas das suspensões, por serem bem altas, por que elas são altas? Porque elas são bem maiores que 1000 nanômetros. Que na verdade, não se chama nanômetros, e sim nanômetros. Não é centímetros, é centímetros. Não é quilômetros, é quilômetros, tá? Então, por isso que o tamanho da partícula é muito grande, né? Porque ela está compreendida numa faixa maior que 1000 nanômetros. Por exemplo, a gente consegue ver a nuvem. Por que a gente consegue ver a nuvem? Olha o tamanho dela. A gente consegue ver uma dispersão coloidal? Você, por exemplo, você pegar um pouco de maionese, você consegue ver maionese? Consegue. Por quê? Porque o tamanho da partícula está numa faixa entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros. E soluções? Soluções é legal falar, por quê? Porque o tamanho de partícula de uma solução ele é muito menor do que 1 nanômetro. Então, assim, né, a gente consegue ver aí uma diferença discrepante entre esses três grupinhos. Do que a gente consegue ver, que são esses dois, e o que a gente não consegue ver, mesmo com o auxílio de um microscópio. Bom, então, já adiantando o caso, né, a suspensão, a gente consegue ver a olho nu. A gente também consegue saber de que eles podem ser separados por técnicas de eliminação de interferentes, que são os métodos de separação de misturas, né?
Aí eu listei dois, por exemplo, uma filtração e suspensão, centrifugação. A gente consegue aplicar esses caras aí em suspensões. Dispersão coloidal. A gente consegue ver ainda a partícula, só que a gente só consegue ver essa partícula com auxílio de microscópio. Por exemplo, o leite. Ele é uma solução, dispersão ou colóide. Por que que não pode ser solução? Porque solução, ele é uma mistura homogênea. Vou ter aqui, ó, mistura miscível. Miscível quer dizer que se misturam. O leite, ele é uma mistura miscível. Se a gente for pensar, se a gente for assim, olhar o leite assim de longe, a gente acha que é uma mistura miscível. Mas se você olhar no microscópio, você vê várias fases diferentes do leite. Inclusive a parte gordurosa do leite, né? Que inclusive vai estar suspensa no leite. Então, as dispersões coloidais, né, os colóides, a gente consegue ver através do microscópio, tá? E aí tem um detalhe, a gente não consegue separar por técnicas simples, né, de filtração e centrifugação, e sim por ultracentrifugação e ultrafiltração, né? Porque eles são mais pesadinhos, tal, né? A gente não consegue separar simplesmente por filtração e centrifugação, tá? Bom, e solução, né? A gente consegue determinar uma solução quando ela se apresenta de uma forma miscível, ou seja, se misturam bem, tá? Só que a gente não consegue ver as partículas. Por quê? Porque são formados por moléculas ou íons, né? Então, por exemplo, sal e água. Moléculas e íons, né? Eu tenho aqui na minha forma molecular e iônica. Então, por isso que a gente não consegue ver nem com o microscópio, tá? Aí eu queria entrar nesse caso aqui, famoso caso, né? Caso amoroso. A água e o óleo se misturam? Não se misturam. Por que não se misturam? A água e o óleo não se misturam porque tem polaridades diferentes. A água é polar e o óleo é apolar. Aí eles vão ter duas fases, porque estou tratando de dois compostos. Quem é que vai ficar em cima e quem vai ficar embaixo? Aí sim que entra o seu caso. Por que que eles ficam em cima e outro embaixo? Porque eles têm densidades diferentes. A água é mais densa e o óleo é menos denso. Aí eu queria só extraver um pouquinho essa nomenclatura. Vai ser fora disso, mas quando vocês estudam lá em física sobre fenômenos da luz, de refração, reflexão, o que vocês costumam chamar? De refringência. Então é menos refringente e mais refringente. Aí beleza. Bom, não se misturam. Mas se eu disser para vocês que eles se misturam? Simplesmente água e óleo, eles não vão se misturar, porque eles possuem polaridades diferentes. Estamos adotando aqui de que polar dissolve polar e apolar dissolve apolar. Mas o que acontece se eu adicionar detergente? Vai acontecer que eles vão interagir de forma mais efetiva. Ou seja, eles se misturam na adição, né, de detergente. E esse detergente, o que explica isso? É porque o detergente ele vai agir como um agente emulsificante. Que é a ideia, por exemplo, da maionese. Então, né, tem esse famoso caso aqui. Detalhe, gente, para a gente diferenciar a solução de dispersão coloidal. Vamos imaginar que eu tenha uma mistura de sal com água, tá? Sal com água está aqui. Sal com água. E uma outra mistura que eu tenho aqui, sal e amido de milho. Tá? Sal e água e amido de milho. O que acontece? Assim, primeiro, quem é a solução, quem é a suspensão, quem é colóide? Sal e água e sal, ó. E água e amido de milho. Que é água. Ó, sal e água é solução, né? Solução. E a água e amido de milho? Não é solução, beleza. Ou vai ficar, se não é solução, vai sobrar suspensão em colóide. O amido de milho vai ficar suspenso na água? Não.
Vai dizer que nunca fez mingau. Então vai sobrar o quê? Coloide. Mas aí no mingau a gente bota leite, bota. Mas no leite tem o quê? O leite comercial tem água. Então, a água e o amido de milho vai ser um coloide. Ah, Ricardo, não estou satisfeito com... Ah, detalhe, tá, pessoal? Coloide sem acento, tá? Porque antigamente tinha um acento bem grande. Hoje já não tem mais. De acordo com a nova ortografia. Nova regra ortográfica. Então, a água e o amido de milho, né, é um coloide. Aí, o que acontece? Tem um testezinho, tá? Que basicamente é você incidir um raio de luz monocromático, tá? Ou seja, uma cor. Então vamos supor que eu tenho um laser vermelho, aí eu vou incidir sobre esse sal e essa água, tá? Essa solução salina. O que acontece com a luz? Parte da luz vai refletir e a outra parte vai passar direto, né? Mas o que acontece se eu usar esse mesmo raio de luz quando passar por essa solução de amido de milho? Exatamente, o raio de luz ele vai voltar com o mesmo ângulo de raio de incidência. O que determina esse cara aqui ser uma suspensão coloidal. Tá? E o que explica isso? Tamanho das partículas. Cadê? Aqui. Entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros. Se eu estou falando que o tamanho da partícula é maior, então quer dizer que os raios de luz vão colidir com esses tamanhos das partículas, que são maiores, e vão retornar. Enquanto que a solução, que é uma mistura de partículas muito pequenininhas que 1 nanômetro, vai acontecer o quê? Tem muito espaço, vai passar à vontade. Então a probabilidade do cara voltar, refletir e passar direto é muito maior. A distância entre as partículas. Às vezes esse cara voltou porque bateu com essa partícula aqui pequenininha. Esse cara aqui não. Ele passou direto, ó, porque o tamanho das partículas são bem maiores. Né? Então, por isso, essa grande diferença. O nome disso se chama efeito Tyndall. Tá? Efeito Tyndall. Tranquilão? Soluções. Agora, em se tratando das soluções. Por que vamos adentrar as soluções? Não vou falar adentrar não, porque o significado é bem chatinho. Vou falar sobre soluções porque ele tem um estudo muito bacana. E ao mesmo tempo cansativo. Tá? Bom, soluções, nós temos outras duas características. Que a gente deixa de usar um pouquinho o dispersante disperso para usar o quê? Como estamos tratando de soluções, nós temos que falar sobre os solventes e os solutos. O que são os solventes? Eles se apresentam em maior quantidade. E o soluto? Apresenta em menor quantidade. Então, por exemplo, água e sal. A água é um solvente. E o sal é o soluto. Inclusive, a água ela é considerada como um solvente universal. Porque, entre aspas, porque existe pesquisa de que a água ela não é o solvente universal. Existe um outro solvente universal. Eu esqueci o nome dele agora. Mas quem inventou parece que foi uma fábrica de refrigerante. E solutos tem outro nome também para eles. Quando a gente estuda lá na química analítica, nós chamamos esse cara de analito. Tá? Então pode ser soluto, analito, ou também, em se tratando de soluções, nós também podemos chamar de eletrólito. Né? Lembra disso aqui? Eletrólito? Qualquer composto iônico dissolvido em água, né? Ou solubilizado em água. E aqui, de cara, eu queria já destrinçar um pouquinho com vocês os tipos de soluções. Porque às vezes, como fala assim, a solução é água e sal só. Solução líquido-líquido. Mas esquece que eu tenho outros tipos de soluções, né? Por exemplo, ouro 18 quilates. Por que ele é uma solução? Por que o etanol hidratado é uma solução? Por que o ar atmosférico é uma solução? Ó, 18 quilates, né? O ouro 18 quilates. O que eu tenho nesse ouro 18 quilates? Só 18 quilates? Só 18 quilates. Por que não pode ser 24? O ouro 18 quilates, ele é praticamente 75% ouro e os outros 25%, assim, 17%, 13%, é uma mistura de prata e cobre. Então não é 100% ouro.
Quando o cara está comprando aliança, ele acha que é 100% ouro, mas não é. E quando você olha para ele, você não acha que é uma solução. Você acha que é só ouro puro. Porque a olho nu, você está vendo dourado. Não está vendo cor prata, cor marrom, sei lá. Né? Então é a solução porque eu tenho uma mistura de vários metais. Nesse caso, eu tenho soluções sólidas. E etanol hidratado? É o etanol com água. Então, é uma solução líquida. E ar atmosférico, olha só aqui a composição do ar. Eu tenho os gases nitrogênio, oxigênio, argônio, dióxido de carbono, hidrogênio, neônio, criptônio, xenônio e ozônio. E poeira, que é a composição do ar, né? Então, por isso, é o ar atmosférico, tá? Ou seja, é uma solução gasosa. Então, nós também temos tipos de reações com soluções gasosas. Eu falei da poeira, mas a poeira nesse caso aqui vai ser o quê? Vai ser o que está em suspensão, né? Vai estar perdidinho aí no ar. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Beleza? Saturação e solubilidade. Eu coloquei aqui o exemplo, o teste da bureta. Por quê? Na verdade, o que é a saturação? Nós vamos ver que a saturação é como se fosse um nível, né, de quantidades que eu estou utilizando de certos camaradas. E a solubilidade, ele vai dizer para a gente também um grau dessa interação entre esses compostos. Então, aqui eu disse, por exemplo, o teste da bureta. O que consiste o teste da bureta? Você pegar a bureta, que é uma vidraria, tá? Parece que alguns postos de gasolina eles oferecem, deixam você usar, fazer o teste da bureta. Aí essa bureta é graduada, tá? E tal. Aí você chega no posto de gasolina, você fala assim, quero fazer o teste da bureta. Aí o cara vai te dar a bureta, você vai pegar um pouco de etanol, que é o C2H5OH, e você vai misturar com esse cara o quê? Água com sal. Ou melhor, uma solução salina. O que vai acontecer se você botar o etanol aqui dentro? E o que vai acontecer se você botar a água com sal aqui dentro? Eles vão se misturar, sim ou não? Vão. Por quê? Tem a polaridade. Isso quer dizer que o etanol é polar e a água também é polar. E por conta da ligação de hidrogênio, né? Esse grupinho H em especial, ele vai interagir melhor com a aguinha, né? E essa é a parte polar. Tá o detalhe. A gente não fala que o etanol ele vai se misturar de forma total. Vamos supor, o etanol nós vamos usar 50 ml desse cara. E nós vamos usar também 50 ml de água. Se a gente misturar tudo, quantos ml vai dar no total? Isso aí, né? Só que na prática ele acontece de forma errada. Ele não vai dar 50, às vezes vai dar uns 98, 90 ml. Por que isso? Justamente porque esse cara aqui, o etanol, ele vai interagir com a água de forma parcial. Ele não vai interagir de forma total. Porque é só a hidroxila que vai interagir com a água. Olha só o resto da cadeia. Então, assim, é isso que explica a interação parcial da água com o etanol. Aí, detalhe, quando você faz a mistura, né, e der menor do que 90, então você já pode deduzir que o etanol está adulterado. Né, porque ele está abaixo de 90. Aí você vai ver uma barrigona aqui no fundo, bem preta aqui embaixo, e aqui em cima, uma outra barriguinha. Né? Então é isso que explica a interação, né, e a redução de volume. Outra coisa, em se tratando do etanol, nós temos dois tipos de substâncias. As substâncias hidrofílicas e as substâncias hidrofóbicas. A diferença é que as hidrofílicas, ele vai ter maior interação nas hidrofílicas, e as hidrofóbicas eu não tenho muita interação. Aí, por conta disso, vamos supor, antes de chegar na curva de solubilidade, 3 situações. Vamos pensar que nós temos uma mistura de sal com água. Aí, nessa mistura de sal com água, né, NaCl com água, eu venho a ter a mesma quantidade de água, tá? Então, tenho aqui a mesma quantidade de água, eu vou dizer que eu tenho 100 ml de água, né? E está na temperatura aí de 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm.
Pode ser? Aí eu vou alterar a quantidade de sal. Vamos supor que aqui, né? Antes de fazer essa ideia, eu vou dizer também que a solubilidade do sal é de 50 gramas. 50 gramas do sal. Então, 50 gramas do sal, eu consigo solubilizar em 100 gramas de água. Vou botar esse ml que fica melhor, visualmente. Então, em cada 50 gramas de sal, eu consigo dissolver em 100 ml de água. Tá? Aí vamos supor de que aqui eu tenha 40 gramas do sal. Então, quer dizer que o sal, nesse caso, ele está abaixo do meu nível de saturação. Se ele está abaixo do meu nível de saturação, a gente chama que é uma solução insaturada. Aqui eu coloquei 50. Então, 50 gramas do sal, ele consegue dissolver em 100 ml de água certinho. Tranquilão, vai dissolver todinho, né? Então, essa aqui é o caso da solução saturada. Agora, vamos supor que eu botei 200 gramas de sal. O que vai acontecer? Vai acontecer de que quando ele chegar nos 50 gramas de sal, ele vai solubilizar. Passou de 51, já não solubiliza mais. Então, qualquer quantidade que vai entrar na água, ele não vai se dissolver legal. Por isso, eu tenho uma solução supersaturada. E é aqui que canta o negócio. Quando eu tenho uma solução supersaturada, vai entrar aqui uma questão de equilíbrio químico, que qualquer coisa que perturbe ele vai modificar. Por exemplo, o mel. O mel, se você deixar, né, você vai tratar o mel e tal, o que vai acontecer se passar um tempo? Ele vai cristalizar. Por isso, uma solução supersaturada. Tem um excesso de açúcar ali. Tá? O que acontece se você fazer uma solução de água com sal, botou muito sal, aí você solubilizou, aumentou a temperatura para solubilizar. O que vai acontecer se você encostar o dedo ali? Ele também vai cristalizar. Porque você passou o limite de saturação do sal com água. Você excedeu o limite de saturação deles. Então, é por isso que a gente até fala um pouco da cristalização, através de uma solução supersaturada. Bom, e para finalizar, a curva de solubilidade. A curva de solubilidade... Ah, detalhe, pessoal. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui... Você acordou, né? Foi tomar seu café da manhã, só que você toma Nescau. Aí você coloca um pouquinho de leite, bota 10 kg de pó. O que vai acontecer com aquele leite ali? Ele vai dissolver tudo? Não vai. Vai ficar em preto embaixo, né? Você vai tornar ele uma solução heterogênea, totalmente heterogênea. O que você pode fazer para você solubilizar mais pó de chocolate? Só mexer? Não. Não, pode ser também. Pode ser não. Outra saída. Pensa aí. Exatamente, aumentar a temperatura. Por quê? Se você aumentar a temperatura, o que você faz com a solubilidade? Aumenta. E é aqui que é a ideia da curva de solubilidade. Olha só, eu tenho dois pares, um par de eixos coordenados, eixo X, temperatura em graus Celsius, e o eixo Y, que é a solubilidade, né, da grama de sal em 100 gramas de água. Então, você está tratando de uma quantidade de sal, qualquer quantidade de sal, só que em 100 gramas de água. Aqui está o ponto zero. 0, a origem. Bom, vamos ver aqui, por exemplo, ó, o CaCl2. Vamos ver a solubilidade dele. Aqui, a gente vê ó, que acima de 50 gramas, né, ele consegue ser dissolvido em 100 gramas de sal. Mas ó, a 0 graus Celsius. Ou seja, você não precisa de uma temperatura muito alta para solubilizar esse cara. Conforme você vai aumentando a temperatura, o que você vai fazendo com a solubilidade dele? Vai aumentando. Então, a gente diz que esse cara aqui, esse cloreto de cálcio, ele é muito solúvel em água. E esse cara aqui, o nitrato de sódio, ó, tá abaixo um pouquinho aqui de 70 gramas. Então, 70 gramas desse cara aqui, eu consigo dissolver em 100 gramas de água. Na temperatura 0,0. Bem baixinho. O que vai acontecer se aumentar a temperatura? Ó, foi para 10 graus, aumentou. Foi para 30, aumentou mais.
For para 60, aumentaria. E assim por diante. Nitrato de chumbo, ó, é bem solúvel também em água, nessa temperatura. Olha só o NaCl. NaCl, ó, 30 graus, ó. 30 gramas do sal eu consigo dissolver em 100 gramas de água. A 0 graus. Mas olha só o que acontece quando eu aumento a temperatura. A gente percebe que ele não está variando tanto assim como a gente esperava, né? É o comportamento do próprio sal. E olha só o perclorato de potássio. A gente vê que ele tem uma solubilidade muito baixinha, né? Quando ele está a 0 graus Celsius. Então, o que eu posso fazer para aumentar a minha solubilidade desse cara? Eu aumento a temperatura. Porque se eu aumentar a temperatura, eu aumento a minha solubilidade, ó, está crescendo. Porém, sempre tem uma exceção. Provavelmente na escola você só viu isso, né? Aqui estão todos os sais, solubilidade de sal, né, em água. Mas existe também casos, situações onde eu tenho sais que ao invés de aumentar a temperatura, eu preciso diminuir a temperatura para aumentar a solubilidade. Ou seja, todos os sais aqui, ó, conforme eu aumentei a minha temperatura, ele aumentou a solubilidade, né? Não muito sal de cozinha, porque não variou tanto. Mas olha só o sulfato de cério. O sulfato de cério, ó, ele tem até uma solubilidade boa a 0 graus. Mas conforme eu aumentei a minha temperatura, ele diminuiu a minha solubilidade. Por isso, esse cara está fora da regra. E o que é mais conveniente fazer para aumentar a solubilidade em água? Diminuir a temperatura. E vamos fazer duas questões aqui. Considerando a natureza dos materiais a seguir, quais são solúveis em água? O açúcar é solúvel em água? É solúvel em água, né? Possui a mesma polaridade. Ah, então quer dizer que o açúcar é polar. Grafite é solúvel em água? Não é solúvel em água. Sal de cozinha é solúvel em água? É também. E o ácido clorídrico? Ah, tem solução de ácido clorídrico, né? As baterias do carro são feitas de quê? De ácido. Soluções eletrolíticas? Ácido. Dissolvidos em água. Porque ele vai ter o maior grau de ionização alfa. Maior quando está em solução aquosa. E essa dose aqui? Olhando essa curva aqui, vamos ver qual é a alternativa correta. Então é correto afirmar que os compostos iônicos são insolúveis em água na temperatura de 0 graus Celsius. Então estou olhando aqui, ó, a 0 graus Celsius. Eles são insolúveis em água? Está errado, não pode ser essa. B. O NaCl é pouco solúvel em água à medida que a temperatura aumenta. Errado também. Ele vai aumentando, só que pouco, né? Os sais diferentes podem apresentar a mesma solubilidade em uma dada temperatura. Olha só a questão aqui, ó. Sais diferentes podem apresentar a mesma solubilidade em uma dada temperatura. Mas olha, não está errado o seu pensamento não, olha só. O que está acontecendo aqui a 30 graus Celsius? Eu reparo que o nitrato de potássio e o NaCl, eles possuem a mesma solubilidade, ó, porque estão se cruzando. Então, ó, vamos supor que aqui, sei lá, 60 gramas desses dois sais conseguem ser dissolvidos em 100 gramas de água na temperatura de 30 graus Celsius. Então, eles possuem a mesma solubilidade. Da mesma forma, né, a forma análoga, aqui em cima, ó, né, vamos supor que aqui eu tenho 100 gramas desses dois sais. Então, 100 gramas desses dois sais, eles conseguem ser dissolvidos em 100 gramas de água, ó, numa temperatura aqui de aproximadamente 50 graus. Então, eles têm a mesma solubilidade, portanto, a letra C de cachorrão. E a D, né, a solubilidade do NaCl é menor que a dos outros sais para qualquer temperatura. E isso aqui está errado. Porque, por exemplo, as mesmas temperaturas aqui comentadas, ó, nossa, aqui, na verdade, ele possui a mesma solubilidade que o nitrato de potássio. Então está errado. Fechou, galera? Beleza? Tranquilão? Próxima aula sobre concentrações. Vou aproveitar para falar também sobre as diluições, tá certo? Valeu, galera. Obrigado por tudo. Pessoal de casa, valeu também. Fui.